Olá, gente! Estamos de volta para resolver o exercício 4 da lista de apoio da semana 7 de Física 1. Eu não resolvi o exercício 3 porque o exercício 4 ele é um pouco mais completo do que o exercício 3. Então dá para trabalhar um pouco melhor no exercício, né? Conseguir mais parâmetros e aprender um pouco mais. O enunciado do exercício 4. Europa é um satélite do planeta Júpiter, cujo raio é 1.569 km e a aceleração da gravidade na superfície é 1,39 metros por segundo ao quadrado. O item A desse exercício ele pede para calcular a velocidade de escape de Europa. Bom, como eu tinha mostrado no vídeo conceitual, a gente pode calcular a velocidade de escape de duas maneiras. Uma é usando essa fórmula. Velocidade de escape ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes e, ou v0 ao quadrado é igual a 2gm dividido por r. Essas fórmulas são equivalentes. A diferença é que, muitas vezes, como até o caso desse exercício, a massa do satélite ou do planeta não é fornecida. Então, eu faço uma pequena adaptação. Eu uso a fórmula da aceleração da gravidade, que é dada por gm sobre r ao quadrado. Eu isolo m, então m será igual gr ao quadrado dividido por gzão e substituo aqui. Então, substituindo m por esse termo nesta fórmula, eu chego nessa expressão aqui, que é o que a gente vai usar nesse exercício. Então, substituindo pelos valores conhecidos, v0 ao quadrado é igual a 2 vezes g, que é 1,39 metros por segundo ao quadrado, vezes o raio, que é 1,569 vezes 10 a sexta metros. V0 será igual, então, a 2.088,5 metros por segundo. Então façam essas multiplicações, não tem muita dificuldade, e depois façam a raiz quadrada, vão chegar neste valor. Assim, é possível, através dessa fórmula, gm r ao quadrado, que a gente readaptou para m igual a gr ao quadrado sobre gzão, é possível calcular a massa do satélite através dessa fórmula e usar naquela outra velocidade, naquela outra fórmula de velocidade de escape. Mas o exercício tem um item especial para calcular a massa do satélite. Não que faça muita diferença, né? Mas eu estou tentando me ater à dinâmica do exercício. No item B, ele pede para calcular a altura de um objeto que um objeto alcançaria se fosse lançado para cima com uma velocidade de 1,01 km por segundo. Então, para entender esse item, a gente precisa considerar dois estados, duas situações. A primeira é o estado A, é o estado inicial. Nesse estado,
nessas condições, a velocidade, que é a velocidade inicial, é igual a 1,01 km por segundo. E a energia potencial, ela é proporcional, né? De proporcionalidade. É proporcional à energia potencial em relação ao raio, que ele está na superfície. Mas aqui as condições do estado A. Já no estado B, eu vou considerar que a velocidade é igual a zero e a energia potencial é proporcional à energia potencial em uma situação, né, que eu estaria a uma distância do raio mais a altura. E é justamente essa altura que o exercício pede para a gente determinar. Como eu já havia falado antes, não é possível fazer cálculo dessa situação através de uma equação horária. S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Então, não é possível calcular essa situação através dessa fórmula, porque nessa fórmula considera que a aceleração, ou a aceleração da gravidade, é constante. Se fosse na Terra, né, seria 9,81 metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, não é o caso aqui do exercício. Aliás, se fosse no caso do exercício, seria 1,39, né, menos, porque está na direção contrária ao deslocamento. Só que essa aceleração gravitacional, por conta das distâncias que a gente vai alcançar, ela não é constante. Ela vai depender da distância do objeto em relação ao centro do satélite, o centro de massa do satélite. É por isso que esse método não dá para resolver. Eu até tentei a título de curiosidade e eu cheguei num resultado bem diferente. Eu recomendo que vocês façam o mesmo cálculo, né, utilizando isso para fins didáticos, só para ver qual a diferença de altura utilizando aceleração gravitacional constante ou considerando que ela vai variar, né, ao longo do percurso. É bastante interessante. Bom, então eu tenho duas situações. O objeto acabou de ser lançado da superfície do satélite Europa e eu tenho uma segunda situação onde a velocidade dele é nula, né, e vai estar relacionada à altura máxima em relação à superfície. A única coisa que eu posso garantir é que a energia mecânica do estado A vai ser igual à energia mecânica do estado B. E por que isso? Porque essa energia ela se mantém constante ao longo de todo o trajeto. A questão é que ela vai se distribuir entre a energia potencial, que gastou, né, para chegar a uma determinada altura, e a energia cinética de uma determinada altura. Ou seja, como as energias mecânicas são dadas pela energia cinética menos energia potencial gravitacional, o objeto, que inicialmente era dotado de uma velocidade, após um tempo, chegar a uma determinada altura, toda essa energia cinética ela foi deslocada para a energia potencial, né, que ela gastou essa energia para alcançar essa distância em relação ao centro do satélite. E na simplificação inicial, eu posso dizer que a energia cinética no estado B é igual a zero, porque a velocidade é igual a zero. Tudo bem? Então eu vou usar essa relação. EC menos EG no estado A vai ser igual a EG no estado B. Unicamente porque as energias mecânicas são constantes
durante todo o percurso. Então, vou usar os extremos, né? O estado inicial e o primeiro estado intermediário, que é o ponto onde a velocidade desse objeto é igual a zero. A partir desse ponto, o objeto vai cair novamente em direção à superfície do satélite. Então, o que eu preciso fazer agora é simplesmente substituir a energia cinética e a energia potencial pelas suas respectivas fórmulas. Então, a energia cinética no ponto A ela é dada pela massa do objeto vezes a velocidade, VA ao quadrado, dividido por 2. A energia potencial gravitacional é dada por menos G vezes Emão vezes Eminho, dividido por R, e vai ser igual a menos energia potencial gravitacional no estado B, G vezes Emão vezes Eminho, dividido por. Aqui a gente já não estará mais à distância de um raio em relação ao centro de massa do satélite, como era o caso de A. Aqui a distância será o raio mais a altura. Novamente é a altura que eu estou interessado, a altura H. Não é fornecida a massa do objeto que foi lançado, mas não tem problema, porque como todos os termos levam massa multiplicada, aqui eu posso deixar a massa em evidência. Então eu teria essa situação. Tudo bem? Os dois termos tinham massa, então eu coloquei massa em evidência. Se eu passar essa massa dividindo, eu posso cancelar. Então, nosso resultado não vai depender da massa. Aqui fica um pouco complicado e eu posso tentar entrar em detalhes caso vocês precisem, mas a ideia é fazer uma manipulação matemática de maneira a isolar esse H. Tudo bem? Então, bom, vamos ver se a gente consegue fazer aqui e vocês acompanharem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar este termo para o segundo membro. Ele está negativo aqui, ele passa para lá positivo. Então, VA ao quadrado sobre 2 vai ser igual a menos GM sobre R mais H mais GM sobre R. GM é comum a esses dois termos, então eu vou deixá-lo em evidência. VA ao quadrado sobre 2 é igual GM, que multiplica, menos 1 sobre R mais H, mais 1 sobre R. Agora eu vou passar o GM dividindo. Vai ficar VA ao quadrado sobre 2GM igual menos 1 sobre R mais H mais 1 sobre R. Esse termo que ele está positivo aqui, 1 sobre R, eu vou passar para o primeiro membro negativo. Então, vai ficar VA ao quadrado dividido por 2GM menos 1 sobre R igual menos 1 sobre R mais H. Aqui eu tenho a subtração
de dois termos fracionários. Então eu vou fazer o MMC. Uma maneira bem simples de fazer MMC é simplesmente multiplicar os denominadores. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Se eu tivesse duas frações, 1 sobre 3 mais 1 sobre 2, e eu tivesse que fazer essa soma, eu teria que fazer o MMC. O MMC de 3 e 2 vai ser 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. O resultado ficaria 5 sextos. Então isso aqui é normalmente como a gente faz MMC, né? Uma soma ou subtração de dois números fracionários onde o denominador não é igual. Então percebam que o MMC de 2 e 3 é 6. Eu poderia usar vários outros múltiplos, né? Mas esse é o primeiro, é o que eu chamo de mínimo múltiplo comum. Mas não tem problema ser outros múltiplos que não o mínimo. Então, eu posso simplesmente multiplicar os termos. E é a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu simplesmente multipliquei os denominadores. Então agora eu posso fazer 2GMR dividido por 2GM é igual a R. R vezes VA ao quadrado será igual a RVA ao quadrado. Menos 2GMR dividido por R é igual a 2GM. 2GM vezes 1 ou 2GM. E o segundo membro não foi alterado, então menos 1 sobre R mais H. E agora o que eu vou fazer é passar esse número que está dividindo para esse lado multiplicando, esse que está aqui em cima multiplicando passar dividindo, e esse que está dividindo passar multiplicando. Então ficaremos com R mais H igual a menos, esse termo passa multiplicando, 2GMR dividido por RVA ao quadrado menos 2GM. Bom, e finalmente, para terminar de isolar o H, eu jogo ele que estava positivo aqui, ele vem para cá, negativo. A parte mais complicada dessa resolução, desse exercício, era justamente isolar o H. Mas vocês poderiam, desde o começo, terem substituído todos os parâmetros conhecidos e, de uma maneira, às vezes, mais simples, ter chegado no valor de H. Mas o gabarito, ele tende a, primeiro, conseguir a fórmula da variável que a gente precisa, que é necessária. E uma vez que é conseguida a fórmula, ele joga os valores e calcula. Então, H será igual a menos 2 vezes G de 6,673 vezes 10 a menos 11 vezes a massa. Só que a massa a gente não tem. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que substituir a massa aqui por aquele termo que a gente tinha calculado já no primeiro item. QM é igual a GR ao quadrado sobre G.
Então, eu vou apagar aqui, não vai ser mais necessário. Se eu substituir m aqui por esse termo aqui, eu terei o g vai desaparecer, né, porque ele vai cortar esse gzão. Vai ficar g r ao quadrado vezes r dividido pelo denominador que já estava. Então aqui vai ficar, na verdade, r ao cubo. Beleza? Então, tudo isso porque a gente ainda não tem a massa do objeto. Seria até melhor se o exercício tivesse pedido para calcular a massa logo de cara, para depois a gente poder usar ela sem problemas. Bom, então teremos 2 vezes, como ficou a fórmula, né? Ficou menos 2 vezes g, 1,39, vezes r ao cubo, então 1,569 vezes 10 à sexta, e isto ao cubo, não cometam esse erro, dividido por raio, 1,569 vezes 10 à sexta, vezes a velocidade VA ao quadrado, então é 1,01 vezes 10 à terceira ao quadrado. Lembre-se que a velocidade inicial é 1 km por segundo. Como aqui a unidade precisa ser em metro, 1 km por segundo é igual a 1,01 vezes 10 à terceira metros por segundo. E como o VA é ao quadrado, então esse termo elevado ao quadrado. Menos 2 vezes. Novamente, a gente tem um termo aqui, 2gm. Então, novamente, eu vou substituir esse termo por gr ao quadrado dividido por g. Então, se eu colocar aqui esse termo, gr ao quadrado dividido por gzão, esses termos vão se anular. Então, aqui eu terei simplesmente menos 2 vezes gr. Gr ao quadrado, quero dizer. Então, só para esse termo aqui, estava menos 2gm, ele vai ficar menos 2gr ao quadrado. Tudo bem? Então, vai ficar 2 vezes 1,39 vezes 1,569 vezes 10 à sexta, 10 à sexta elevado ao quadrado. É um exercício bastante complexo, vocês precisam prestar muita atenção nestes cálculos. O vídeo já está ficando um pouco extenso, então não vou mostrar exatamente. Sim, e ainda além de tudo, vou dar uma pequena resumida aqui. O raio vai ser aproximadamente 1,6 vezes 10 à sexta ao quadrado, e ainda tem que subtrair R. No
No final das contas, esse H em metros vai dar 4,78 vezes 10 na quinta. Prestem muito, não tem exatamente uma coisa muito complicada aqui nessa parte, mas prestem muita atenção na hora de resolver. Eu espero não ter cometido nenhum erro, que percebam que eu tive que trazer essa fórmula de lá de longe, né? Espero não ter cometido nenhum erro no caminho. Mas a resposta dessa equação, né, dessa fórmula, vai ter que ser igual a 4,78 vezes 10 à quinta. O que significa que a altura ou distância entre A e B é em torno de 478 quilômetros. Então, com uma velocidade inicial de 1 km por segundo, por conta da aceleração da gravidade, que vai estar negativa e vai variar de A até B, o alcance máximo, a altura máxima em relação à superfície, vai ser de 478 quilômetros. Agora, a título de curiosidade, se vocês fizessem pelo método lá da equação horária, onde a aceleração da gravidade é uma constante, a altura máxima calculada seria de 367 quilômetros. Então, novamente, a título de curiosidade, usando a equação horária dos espaços, onde a aceleração é constante, a altura máxima que a gente chegaria, por esse cálculo, seria 367 km. Então, é uma diferença de mais de 100 km. Isso acontece, essa diferença, a gente consegue uma altura, né, uma fórmula mais a ver com a realidade, unicamente porque a aceleração da gravidade vai diminuindo conforme a distância vai aumentando. Tudo bem? Bom, então vamos passar ao item C. Item C. Com que velocidade um objeto atingiria o satélite, ou a superfície do satélite, se ele fosse largado de uma altura de 1000 km? Como eu falei, esse exercício ele é bastante complicadinho e bem completo. Bom, a proposta agora é que o objeto é largado de uma altura de 1000 km e a gente quer saber qual é a velocidade que o objeto atinge, com a qual o objeto atinge o ponto da superfície. Então, vamos inverter as nossas posições de referência. Então, o ponto inicial é o ponto A, e o ponto final é o ponto B. Novamente, a gente vai considerar que a energia mecânica do estado A é igual à energia mecânica em B. Em A, né, quando o objeto foi simplesmente abandonado, a velocidade inicial dele é zero. Então a energia cinética dele é zero. Ele só tinha a energia potencial que estava sendo atuada por conta da gravidade. Já no ponto B, eu vou ter a energia cinética e a energia potencial. Ele ainda não gastou, uma vez que ele ainda está a uma certa distância do centro de massa do satélite. Então é baseado nisso que a gente vai fazer os cálculos. Bom, a gente vai ter uma manipulação matemática bem parecida com do item anterior, então eu vou tentar passar por cima disso. A gente pode começar expandindo um pouco essa fórmula. Então, a energia potencial no estado A será igual a menos Vzão
Emão, eminho, dividido por o raio mais a altura. Igual. Energia cinética no ponto B vai ser mvb ao quadrado dividido por 2, energia cinética normal, E de mv ao quadrado, menos energia potencial no estado B. Vai ser menos G, emão, eminho, dividido por R. No ponto B, o objeto vai estar na superfície, então aqui eu só considero o raio do satélite. Bom, a manipulação vai ser bem mais simples, uma vez que a gente conhece esses dois termos da soma, a gente conhece o raio do satélite e a altura inicial do objeto, então vai ficar bem mais simples. E novamente a gente consegue simplificar a massa, uma vez que todos os termos têm a massa, eu posso deixar em evidência deste lado e passar dividindo. Massa dividido pela massa vai ser igual a 1. O que eu estou interessado agora é calcular VB ao quadrado, que é justamente a velocidade com a qual o objeto vai chegar no ponto B ou na superfície do satélite. Então o que eu vou fazer é começar a isolar. A primeira coisa que eu vou fazer é passar este termo para o primeiro membro da equação. Então vai ficar menos Gm R mais H mais Gm sobre R igual a VB ao quadrado sobre 2. Agora eu vou inverter, já que eu quero isolar o VB, eu vou deixar ele no primeiro membro da equação. Então VB ao quadrado dividido por 2 vai ser igual. Lembrando que quando eu faço essa inversão, os sinais permanecem os mesmos. O VB veio para cá, ele está positivo, quer dizer que esses termos vão também manter seus respectivos sinais. Só que aproveitando, eu vou também deixar o Gm em evidência. Gm multiplica menos 1 sobre R mais H mais 1 sobre R. Como eu ainda não tenho a massa, eu vou ter que usar aquela mesma relação para trocar massa e colocar em função de aceleração da gravidade na superfície, raio ao quadrado, dividido pela constante universal de gravitação. Percebam que esse G vai simplificar com esse, então terei simplesmente, ao invés de Gm, G vezes R ao quadrado. V B ao quadrado vai ser igual a 2 vezes, porque eu passei o 2 multiplicando, 2 vezes G R ao quadrado, que multiplica menos 1 sobre R mais H, mais 1 sobre R. Então, finalmente, VB ao quadrado seria igual a 2 vezes. Agora eu já posso substituir pelos valores. G vale 1,39. O raio é 1,569 vezes 10
a sexta metros elevado ao quadrado, multiplica, menos raio mais altura. Bom, a altura é 1,569 vezes 10 a sexta. A altura do objeto em relação à superfície, inicialmente, é 1000 km. 1000 km é 1,0 vezes 10 a sexta metros. Então eu posso, como esses termos são iguais, eu posso simplesmente somar os coeficientes. Então teremos 1 sobre esse valor, 2,569 vezes 10 a sexta, mais 1 sobre o raio, que é 1,569 vezes 10 a sexta. E fecha parênteses. Bom, novamente, para não estender muito mais esse vídeo, fazendo este cálculo, prestem bastante atenção, e depois fazendo a raiz dele, nós temos que a velocidade do objeto, que caiu de uma altura de 1000 km, quando ele chegar no ponto B, ele terá uma velocidade de 1303 metros por segundo. Olha que interessante. No exercício anterior, a gente tinha calculado qual era a altura que o objeto alcançaria se ele fosse lançado com uma velocidade no ponto A de 1, colocar a mesma escala, né? De 1010 metros por segundo. Ele alcançaria uma altura de aproximadamente 478 quilômetros. Aí, nesse segundo item, né, nesse próximo item, ele pergunta qual é a velocidade de um objeto que ele chega no ponto B, na superfície, quando ele é lançado, aliás, abandonado, esse termo é bastante importante, bastante diferente, quando ele é abandonado de uma altura de 1000 km, qual é a velocidade que ele chega no ponto B. Então, se vocês pensarem um pouco mais a fundo, essa diferença de 478 km para 1000 km foi suficiente para aumentar a velocidade do objeto em apenas 303 metros por segundo. Vocês devem se lembrar que, lá nos exercícios mais simples de lançamento, quando eu lanço um objeto a uma determinada velocidade, a aceleração de subida vai ser a mesma aceleração de descida. Então ele tem que chegar no chão com a mesma velocidade vertical de quando ele foi lançado. A mesma coisa vale aqui. A questão aqui, por conta da variação da aceleração da gravidade, uma grande diferença de altitude não vai gerar exatamente uma grande diferença na velocidade. A diferença de altura mais do que dobrou em relação ao item B, só que a velocidade aumentou em torno de 30%. Tá legal? Só uma pequena interpretação do que a gente conseguiu nesses dois exercícios. E, finalmente, no item D, ele pede para calcular a massa qual é a massa do satélite Europa. Então, de novo, aquela mesma formulinha da aceleração da gravidade, G vezes M dividido por R ao quadrado. Isolando M, eu tenho G vezes R ao quadrado dividido pela constante G. Substituindo pelos valores conhecidos,
aceleração G é 1,39 vezes 1,569 vezes 10 a sexta ao quadrado, dividido pela constante G, que é 6,673 vezes 10 a menos 11. A massa será, portanto, 5,13 vezes 10 elevado a 22 quilogramas. Tudo bem? Então, uma coisa interessante nesse exercício é que vocês podem comparar com os parâmetros, né, de massa, aceleração e dimensões com a Terra, porque vocês provavelmente estão mais acostumados. Por exemplo, a aceleração da gravidade na Terra, na superfície, é de 9,81 metros por segundo quadrado. Neste satélite é 1,39 metros por segundo quadrado. O raio da Terra é 6,37 vezes 10 a sexta. O raio desse satélite é em torno de 4 vezes menor. A massa, no entanto, ela é 100 vezes menor, porque a massa da Terra é 5,98 vezes 10 a 24ª potência. Então, é uma coisa bastante interessante fazer as comparações. A massa diminui em 4 vezes, o raio diminui em 4 vezes, a massa diminui em 100 vezes e a aceleração da gravidade diminuiu em torno de 5, 6 vezes. Então tem a questão até da composição, da densidade, né, dos dois corpos, da Terra e do satélite Europa. Isso é uma coisa interessante para vocês. Bom, é isso, gente. Eu acho que eu já estendi demais esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. A gente volta na resolução de algum outro exercício dessa lista. Legal? Então, até a próxima.